Olá, sétimo ano, boa tarde, bom momento a todos. A gente vai para a correção da página 58 do livro de gramática. Já peço desculpa por algum barulho, porque aqui está meio complicado hoje. E aí pode ser que apareça algum barulho, mas não tem problema nisso, tá? Então vamos lá. Acredito que vocês já tenham respondido a página 58, tá? E aí a gente vai apenas fazer a correção rápida e aí vocês vão consertando aquilo que vocês tiverem feito de diferente, ok? Aqui a gente tem, falando um pouco sobre a biografia, aquele gênero que eu passei atividade para nota com vocês, e vocês já me enviaram, né? Mas aqui a atividade, ela é sobre o poema acima, sobre tempos compostos, e algumas partes sobre interpretação é a partir desse poema aqui, de Ferreira Goulart, que é um escritor, poeta maranhense, tá? Ele lançou, essa publicação foi lançada em 2000. Final. Era o que eu tinha a contar sobre o meu gatinho, que muito tem me ensinado de amizade e de carinho, um siamês, pelo escuro, olhos azuis, cara preta. É o bicho, lisa seguro, mais fofo deste planeta. Então aqui é um poema simples, né? 2 estrofes, sobre um gato. Vamos lá. 11ª questão. Por que a palavra gatinho começa com letra maiúscula? A gente pode perceber que o nome do gato é gatinho. Ele fala sobre o meu gato gatinho, então. Porque é o substantivo próprio. E substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Então, 12ª ali da questão 12. Porque a palavra gatinho começa com a letra maiúscula? Porque é um substantivo próprio. Questão 13. O texto final é do gênero. Esse tipo de texto, ele pertence a que gênero desses apresentados aqui? É uma canção, letra B é um conto ou letra C é um poema? Vocês podem marcar a letra C, né? Que a gente percebe nitidamente que é um poema. Aí aqui pergunta quantos versos encontramos no texto e quantas estrofes. Vocês podem se atentar ao quê? Que a gente tem 2 estrofes, que é cada bloco que a gente tem nesse texto, ó, aqui em cima. Uma estrofe em cima e outra estrofe embaixo. Verso, quando a gente está falando de poema, é cada uma das linhas do poema. Então, na primeira estrofe a gente tem 4 versos e na segunda estrofe a gente tem mais 4 versos. Então, lá na questão 14 que ele pergunta quantos versos encontramos no texto? 8 versos. Quantas estrofes? 2 estrofes, porque cada estrofe tem 4 versos, então 4 versos de cima mais 4 versos de baixo, 8 versos e 2 estrofes. Em qual estrofe o seu eu poético faz a descrição do seu gato? Na segunda estrofe, tá? Que é quando ele fala como é o gato, que é um siamês, que tem pelo escuro, que tem olhos azuis, cara preta, que ele fala que é o bicho mais fofo desse planeta. Então, 15ª na segunda estrofe. Por meio de quais palavras do poema percebemos que o gato e seu dono se gostam? A gente tem 2 palavras aqui principais, né? Que dão essa ideia, que é a palavra amizade e a palavra carinho. Questão 17. Copie os adjetivos da segunda estrofe que se referem às características do gato. E ao lado, entre parênteses, coloque os substantivos a que se referem. Lembrando que adjetivo é o que dá característica aos seres, né? E às coisas. E substantivo é aquilo que dá nome, tá? Então, pede para que vocês copiem o adjetivo, né? Que é a característica desse bicho. E aqui, substantivo, ele está se referindo. Então, ele fala escuro. O que é escuro? Entre parênteses, vocês vão colocar pelo, ok? Escuro, entre parênteses, pelo. Azuis. O que é azuis? São os olhos. Então, vocês vão escrever azuis e, entre parênteses, olhos. Preta. O que é preta? A cara do gato. Então, preta, entre parênteses, cara. Fofo. Fofo, ele diz que é uma característica do animal, né? Então, quando ele fala fofo, ele está falando de quem? Do bicho, ok? Então, os adjetivos fofo, do início, escuro, azuis,
preta e fofo. É os substantivos pelo, olhos, cara e bicho. 18. Um desses adjetivos não está no grau normal. Em qual grau ele está? A gente tem o quê? Um desses adjetivos não está no grau normal. Qual grau ele está? A gente tem o adjetivo fofo. Ele é um superlativo de superioridade. Superlativo relativo de superioridade. Para expressar o que o aprendizado e a amizade com o gato estão acontecendo agora e também já há algum tempo, no dia a dia, com frequência foi empregada uma locução verbal, ok? Indique os tempos verbais dos verbos que formam uma locução em destaque na frase. A gente tem a frase: o gato tem ensinado a mim muito sobre carinho. A gente tem dois verbos, né? A gente tem o verbo ter e o verbo ensinar, porque ele fala tem ensinado. Então, é algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Ao longo da vida. Então, é ter, que está no presente do indicativo, e ensinar, que está no particípio, tá? Lembra que quando as palavras, os verbos, eles terminam com DO, é porque ele está no particípio, e quando ele está no gerúndio, ele termina com NDO. Lembrado, né? Então, aqui a 19ª, ter está no presente do indicativo e ensinar está no particípio. A locução tem ensinado é um tempo composto, tá? Então, por que ele é composto? Porque a gente apresenta aqui dois verbos em tempos diferentes, tá? Então, tem ensinado é composto. Os tempos verbais compostos são expressados empregados para expressar melhor certos aspectos e sentidos especiais que não são bem traduzidos de forma simples. Os tempos verbais compostos são formados por locuções verbais estruturadas da seguinte forma: verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar geralmente é ter ou haver. E o verbo principal, ele está sempre no particípio, tá? Eu expliquei isso para vocês. Então, a gente segue para a página 60, que vocês deveriam ter lido, né? A página 59 para responder a atividade que vem depois, ok? Vamos lá, página 60. 20ª questão. Complete as orações dos verbos no tempo sugerido entre parênteses. Vocês vão, esse espaço que tem aí, vocês vão completar de acordo com os verbos, né? Vocês vão colocar de acordo com o tempo que está sugerido ali entre parênteses. Então, Alice, o verbo é melhorar, no pretérito perfeito composto do indicativo. Então, Alice tem o quê? Tem melhorado na natação nesta última semana. Letra B. Denise disse que teria dormido mais se soubesse o treino de hoje, no futuro do pretérito composto. Letra C. Helenice já tinha almoçado quando você a convidou. Pretérito mais que perfeito composto. Tinha almoçado. Letra D. Fábio tem procurado seu celular perdido por toda parte. Procurar é o verbo, né, no pretérito perfeito composto do indicativo. Letra E. Mário acredita que teria vencido a prova se tivesse competido. Vencer no futuro do pretérito. Sônia garantiu que ela terá terminado o trabalho antes da data de entrega. Futuro do presente, composto, o futuro do presente. Ela terá finalizado, terá terminado. Então, letra A, tem melhorado. Letra B, teria dormido. Letra C, tinha almoçado. Letra D, tem procurado. Letra E, teria vencido. E letra F, terá terminado. Terá terminado, ok? Então, aqui vocês podem perceber que a gente tem o verbo ter em praticamente todas as frases, ok? 20ª questão. Reescreva as frases passando os tempos no pretérito mais que perfeito composto para o pretérito mais que perfeito simples. A gente estava no pretérito composto, as palavras que estão aqui, a gente vai passar para o simples, ok? Ó, é muito simples de compreender a partir dos exemplos. Bia já tinha explicado tudo quando o sinal tocou. Bia já explicara tudo quando o sinal tocou. Aqui no composto,
no pretérito mais que perfeito composto, a locução verbal, ok? Já no tempo pretérito mais que perfeito simples, a gente tem o verbo conjugado, ok? Explicara. Então, letra A. Bia já explicara tudo quando o sinal tocou. Letra C. Carlos já tinha sido mordido por tubarão antes. Em letra B, a resposta. Carlos já fora mordido por tubarão antes. Letra C. Lembrei que Joyce já tinha comprado a carne antes de sair para o trabalho. Lembrei que Joyce já comprara a carne antes de sair para o trabalho. Quando ele ligou, eu avisei que Joel já tinha chegado. Respondendo. Quando ele chegou, eu avisei que Joel já chegara. Quando ele ligou, eu avisei que Joel chegara. Saul já tinha participado desta corrida no passado. Saul já participara desta corrida no passado. Já participara, ok? Então, respondendo a letra E, Saul já participara desta corrida no passado. Agora, a questão 22. Faça o contrário. Reescreva as frases passando os verbos do pretérito mais que perfeito simples para o pretérito mais que perfeito composto. Lembrem-se que quando a gente fala do pretérito composto, ele tem o mesmo valor de sentido do pretérito mais que perfeito simples, só que a gente vai mudando o modo como o verbo está conjugado. A diferença está no uso e não no sentido. O pretérito mais que perfeito composto é mais usado em textos informais, tá? Porque a gente fala já tinha nascido, já tinha ido, já tinha chegado. Agora, a forma simples, a gente vai mais para os textos escritos que precisam seguir um padrão, né, gramatical mais diferenciado. Então, aqui a gente percebe a diferença no modo como o verbo está sendo utilizado. A gente tem a letra A, né? Ela se encantara com o lindo jardim da casa da fazenda. Então, eu vou colocar como? Ela já tinha se encantado com o lindo jardim da casa da fazenda. Já tinha se encantado. Beleza? Letra B. Eu vou dizer... Ela já cantara em outro grupo quando entrou na sua banda. Ela já tinha cantado em outro grupo. Letra C. Gilson perdera a cantora, por isso teve que ir de ônibus. Desculpa. Letra C. Gilson já perdera a carona, por isso teve de ir de ônibus. A resposta. Gilson já tinha perdido a carona. Letra D. O celular fora perdido na sala de aula. O celular já tinha sido proibido na sala de aula, por isso não o liguei. Gente, desculpa. Letra E. Paulinho já me convidara para ser chefe da equipe dele. Paulinho já tinha me convidado para ser chefe da equipe dele. Aí aqui a gente tem um pouco dos tempos compostos formais nas formas nominais, tá? A gente tem o quadro aqui, o tempo composto, que ele mostra o quê? O verbo auxiliar, o verbo principal e qual o sentido que ele precisa apresentar. Eu falei para vocês isso na aula passada, tá? O verbo auxiliar no tempo composto, no infinitivo impessoal, ele vai ter que estar no infinitivo e o verbo principal vai estar no particípio, tá? Então, sempre o verbo vai estar no particípio, o verbo principal vai estar no particípio. E aqui, no caso, o verbo auxiliar ter ou haver, ele vai estar no gerúndio ou no infinitivo pessoal. Então, a gente vai seguindo aqui. Leiam esse texto, tá, gente? Sobre o Guga. E a gente vai para a questão 23. Transcreva os tempos compostos do texto, indicando qual é o tempo usado. Tem servido pretérito perfeito composto do indicativo. Depois, tendo sido operado, gerúndio composto. Tinha ficado, pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Quando essa notícia foi publicada, tem bem ali embaixo, tá, gente? Foi publicada no dia 10 de maio de 2006. Releia o trecho a seguir e diga em qual tempo verbal está o destaque. O ex-número 1 mundial de tênis fará agora um tratamento com o fisioterapeuta Newton Petroni, o filé. Qual é o tempo verbal dessa palavra em destaque? Fará. Ela está no futuro do indicativo. A 26ª.
Se o texto fosse escrito atualmente, como ficaria a frase acima? A gente vai transformar essa palavra para um texto sendo escrito na atualidade. Então, vai ficar: o ex-número 1 mundial de tênis faz tratamento com o fisioterapeuta Newton Petroni, o filé. Então, aqui faz tratamento, ele não fará, ele já está fazendo, tá? Então, o ex-número 1 mundial de tênis fará tratamento com o fisioterapeuta, faz tratamento com o fisioterapeuta Newton Petroni. O texto fala de dois atletas brasileiros de dois esportes diferentes. Quais são? Ronaldo Nazário, né, que é o Ronaldinho, o Fenômeno, e o jogador de tênis, Gustavo Kirten, o Guga. Tá? Então, a gente está falando aqui de duas pessoas. Do Ronaldo Nazário, que é o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, que é jogador de futebol, e o Gustavo Kirten, que é apelido de Guga, e ele é tenista. 28ª. Fisioterapia. Qual é o tratamento que Guga ia fazer? Fisioterapia para as dores no seu quadril. Qual o exemplo? Que exemplo de Ronaldo inspirou Guga? O seu tratamento com o fisioterapeuta Newton Petroni e o seu retorno bem-sucedido ao esporte. Ok? Na semana que vem, gente, a gente vai entrar aqui um pouco mais sobre o modo subjuntivo, que a gente tem que estudar ele e que é um dos mais tranquilos, e aí também as formas verbais, as formas nominais, o tempo no modo subjuntivo e no modo indicativo, e a gente vai seguindo, certo? Cuidem-se bem, até a semana que vem, até a próxima aula.